Hello, quarto ano! Hoje vamos para mais uma aula de inglês, certo? Vejam só. Nós temos estudado a questão do verbo com o ing, certo? Que é justamente aquele verbo que ele vai trazer uma ação ao qual ela está em progresso. Como aqui, ó, What are you doing? O que você está fazendo? Então, eu vou dizer o que eu estou fazendo nesse determinado momento. E aí, a gente viu também alguns exemplos de frases com o ing, com verbos no ing, mas também vimos a questão do verbo to be, certo? Que aí nós vamos utilizá-los na frase de acordo com o sujeito, seja ele singular ou plural, nós vamos ter o verbo também singular ou plural. Então, nós temos aí o verbo is and am para o singular, como eu já tenho explicado há algumas semanas. O is, que ele vai ser utilizado no he, no she, no it. E o am, que vai ser próprio do sujeito I. E o are, que ele vai ser utilizado para os sujeitos no plural. E o I, nós, e they, eles ou elas. Que aí esse verbo to be, ele vai significar o verbo ser ou o verbo estar. Perceba que eu digo he is, ele é ou ele está. Ou então they are, elas são ou elas estão. E nós temos aqui esse exemplo. They are eating. Elas estão comendo. Veja, eu utilizei o they, o sujeito they já está no plural. Então, também utilizei o verbo are, que também está no plural. Então, they are eating. Elas estão comendo. É uma ação em progresso. Por isso que tem o ing no final do verbo eat. E aqui, he is sleeping. He is sleeping. Veja, sujeito he no singular, que está se referindo a apenas uma pessoa. Então, também utilizo o verbo no singular, que é o verbo is. E o verbo dormir com o ing no final, porque ele está indicando uma ação que está acontecendo. Ele ainda está dormindo. He is sleeping. Ele está dormindo. É uma ação em progresso. Certo? Mas aí, a gente vai ter algumas explicações sobre o ing, além dessas que nós já temos estudado. Por exemplo, que nós temos aí como tópico. Palavras que terminam com ing nem sempre são verbos que indicam ações que estão em progresso. Então, a gente tem que ter esse cuidado de que nem todas as palavras que têm o ing no fim, elas são verbos. Elas podem ser substantivos, elas podem ser também adjetivos, certo? Como aí tem dizendo aí no segundo tópico. E aí a gente vai ver alguns exemplos de palavras que têm o ing no final, mas não são verbos que indicam uma ação em progresso. Vamos ter aqui, ó, nouns, examples, ou seja, exemplos de substantivos. Eu não disse que pode ser substantivo ou adjetivo? Então aqui, ó, darling just dives, certo? Então aqui, ó, esse darling, ele vai ser o querida. Veja que ele termina com o ing no final, mas na verdade ele não é um verbo. Ele apenas significa a palavra querida, certo? Ou então aqui, ó, my feeling, meu sentimento. Veja, feeling significa sentimento, mas feeling não é um verbo aí. Só se fosse sentindo, eu estou sentindo, mas aí não está no sentido de sentir. Aí está no sentido de dizer my feeling, meu sentimento. Eu estou dando nome a esse tipo de sensação que eu tenho, my feeling, certo? Então, sentimento aí, um substantivo, não é um verbo e nem está indicando ação. Darling, querida, está indicando ação? Não. Feeling, que é a palavra sentimento, está indicando ação? Não. Certo? Ou então aqui, ó, I like swim. I like swim. Eu gosto de natação. Veja, swim, como nós já estudamos os esportes em inglês, a gente sabe que swim é o nome do esporte natação. Termina no ing? Termina, mas não é um verbo. Veja, natação, não tem uma ação aí. Então, não é um verbo. Certo? Então, são alguns exemplos de substantivos no inglês que terminam com ing, mas não são verbos que indicam uma ação em progresso. Certo?
é só o nome de uma determinada coisa. E aqui, ó, adjectives examples. Exemplos de adjetivos, certo? Então, aqui eu tenho, ó, drive is tiring. Então, aqui, ó, dirigir é cansativo. Eu estou dando uma característica ao ato de dirigir. Cansativo. Então, a palavra aí em vermelhinho, ó, mesmo terminando com ing, ela não é um verbo. Ela vai ser um adjetivo. A palavra ela vai significar a palavra cansativo. Já o segundo exemplo, the book is interesting. Então, veja, o livro é interessante. Eu estou trazendo outra característica do livro, que ele é o quê? Interessante. Então, é um adjetivo, ele não é um verbo. Não está indicando uma ação, a palavra interesting. É interessante, certo? E aqui, ó, the noise is annoying, certo? Então, aí, ó, o barulho é irritante. Então, ó, essa palavra também termina com ing, aqui está no terceiro exemplo, em vermelho, mas ela não é um verbo, ela é o adjetivo irritante, em inglês, certo? Então, a gente viu que nem todas as palavras que terminam com ing no inglês quer dizer que elas são verbos. Não, nem todas são. Elas podem ser verbos? Podem, mas em alguns casos elas vão ser substantivos, como nós vimos aqui, ou adjetivos, certo? E aqui, ó, a gente vai ter como atividade a página 59. A página 59, o que é que vai ser feito? Tem assim, ó, look at the picture and choose true or false. Você vai observar essa imagem que está aí abaixo. E você vai ver o que cada um está fazendo aí, certo? Qual é a ação deles nessa imagem? E aí vai ter algumas alternativas dizendo o que seria, o que seria que eles estão fazendo, certo? O que possivelmente eles estão fazendo aí. Mas aí você vai marcar se é verdadeiro ou falso de acordo com o que você vê na imagem. Porque se não tiver nada a ver com a imagem, falso. Se for exatamente o que está na imagem, verdadeiro. Certo? True or false. Então, essa é a atividade que vamos responder no Zoom. Ok? Então, por hoje é só. Bye, bye.